Na pequena cidade de Boa Vista, no coração do Ceará, há muito tempo, corre uma lenda sobre uma criatura que assombra os habitantes durante as noites escuras e silenciosas. Poucos ousam mencionar seu nome, mas todos sabem da sua presença sinistra. Dizem que a criatura emerge das sombras no instante em que a lua atinge o ponto mais alto no céu. Seus passos são leves, mas seu olhar é penetrante. Os moradores contam que, ao cruzar seu caminho, uma sensação de frio percorre a espina, como se a própria escuridão se materializasse diante deles. A lenda remonta a tempos antigos, quando Boa Vista era uma cidade cercada por vastos campos e densas florestas. Um velho morador, conhecido como Seu José, era o único sobrevivente de um encontro aterrorizante com a criatura. Segundo Seu José, em uma noite de lua cheia, ele estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho nos campos. A estrada deserta e iluminada apenas pelo brilho lunar proporcionava uma visão serena, mas algo no ar indicava que algo estava errado. Ao se aproximar de uma clareira, Seu José notou uma sombra se movendo furtivamente entre as árvores. Seus passos ficaram mais rápidos, mas a sombra o perseguia, sempre mantendo-se fora de sua visão direta. A sensação de medo começou a se intensificar. Ao atingir o ponto mais alto da estrada, onde a lua lançava sua luz mais forte, Seu José teve um vislumbre da criatura. Uma figura esguia e escura, com olhos brilhantes que refletiam a luz da lua. Uma sensação de desespero tomou conta dele quando percebeu que a criatura não tinha rosto, apenas uma escuridão profunda. Seu José correu o mais rápido que pôde, mas a criatura acompanhou cada passo, sempre na penumbra, à espreita. Quando ele finalmente alcançou os limites da cidade, a criatura desapareceu nas sombras da noite, deixando Seu José exausto e aterrorizado. Desde então, os moradores de Boa Vista aprenderam a respeitar as noites de lua cheia. Janelas são fechadas, portas trancadas, e as ruas se tornam desertas quando a criatura emerge. Os mais velhos acreditam que ela é uma guardiã sombria, uma entidade que se manifesta para lembrar os habitantes da fragilidade da fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos. Até hoje, quando a lua atinge seu auge, os moradores de Boa Vista mantêm viva a tradição de evitar as áreas escuras e sussurram histórias da criatura que, dizem eles, ainda caminha pelas sombras, protegendo os segredos da noite. Nas noites mais escuras, quando a criatura de Boa Vista caminha entre as sombras, um silêncio pesado paira sobre a cidade. Os habitantes, mesmo os mais corajosos, evitam as ruas à medida que o relato da lenda se espalha de geração em geração. A história de Seu José tornou-se um alerta constante, e os moradores aprenderam a reconhecer os sinais da presença da criatura. O frio súbito, o farfalhar das folhas ao vento e o silêncio inexplicável alertam a cidade de que a guardiã sombria está próxima. Entretanto, nem todos respeitam os avisos. Um grupo de jovens ousados, céticos em relação à lenda, decidiu desafiar a criatura. Movidos pela curiosidade e pela bravata juvenil, decidiram explorar a floresta nas proximidades durante uma noite de lua cheia. Conforme se aventuravam pelos caminhos sombrios, os jovens riam e zombavam da lenda que pairava sobre Boa Vista. No entanto, à medida que a lua alcançava o ponto mais alto no céu, o ambiente tornava-se tenso. O riso deu lugar ao silêncio e à apreensão. Foi então que, subitamente, a temperatura caiu drasticamente e a floresta pareceu adormecer em uma quietude incomum. Um dos jovens, Pedro, notou um movimento fugaz entre as árvores. Uma sombra, veloz como o vento, parecia observá-los. Os outros jovens inicialmente desdenharam da preocupação de Pedro, mas à medida que avançavam, começaram a sentir o mesmo frio na espinha. O farfalhar das folhas parecia se transformar em sussurros, e a escuridão ao redor deles adquiria uma densidade inquietante. De repente, a criatura revelou-se, emergindo das sombras como uma silhueta escura contra o fundo noturno. Seus olhos brilhantes fixaram-se nos intrusos, e o silêncio ao redor tornou-se ensurdecedor. O grupo, agora tomado pelo medo, tentou recuar,
mas a criatura os envolveu com sua presença sinistra. Pedro, lembrando-se da história de seu José, tentou articular palavras de respeito e reverência. Implorou pela misericórdia da criatura, reconhecendo sua imprudência. A criatura, por um instante, pareceu considerar as palavras de Pedro, antes de desaparecer nas sombras, deixando os jovens aterrorizados e com o coração acelerado. Desde aquela noite, Pedro e os outros jovens tornaram-se os guardiões relutantes da lenda, compartilhando suas experiências assustadoras com os moradores da cidade. Boa Vista, mais do que nunca, aprendeu a respeitar o segredo noturno que a criatura guardiã carrega consigo. A lenda continua viva em Boa Vista, lembrando a todos que a escuridão esconde mistérios insondáveis e que desafiar as criaturas que caminham nas sombras pode resultar em encontros assombrosos e lições aprendidas da maneira mais aterradora possível.